Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais essa palestra. Lembrar todo mundo que aqui do lado esquerdo tem esse QR Code que direciona para a campanha CIP contra a Fome e pela Dignidade. Ajuda a gente a atingir a meta e a levar cestas básicas e kits de higiene a pessoas em vulnerabilidade através das instituições parceiras, o Lar das Crianças, o projeto Vida SP com o Instituto Caça Fome e o projeto CISARTE do MOVE 2035. A gente vai ter a grande honra de conversar agora com o Fernando Lotenberg. O Fernando é sócio titular da Lotenberg Advogados Associados. Ele atua na área do direito empresarial e é membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Porto Seguro. Aqui está escrito grande, mas é um imenso ativista comunitário, ex-presidente da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, vice-presidente do Congresso Judaico Mundial e membro do Conselho Gestor das Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, entre um monte de outras tarefas. Aqui na CIP, a gente podia passar os próximos 40 minutos só falando das atividades do Fernando aqui na CIP. Então, Fernando, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Vai conversar com a gente sobre, de um lado, a liberdade de expressão, e de outro lado, uma sociedade livre do discurso de ódio. Então, Fernando. Muito bom. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite, essa oportunidade de estar com vocês nessa Laila Lavan, né, como eles chamam em alguns lugares em Israel, de passar a noite estudando em Shavuot. E acho que como a gente está nessa noite de Shavuot, por que não começar essa discussão trazendo o tema do ódio das nossas fontes? Então, o livro que a gente acabou de ler, o Levítico, no capítulo 19, versículo 17, fala: não odiarás a teu irmão no teu coração. Você vai saber se essa é uma boa tradução para o português, mas a questão do ódio está presente desde sempre, né? Podemos passar por Hillel também, quando pediram para ele reduzir, enquanto a gente pudesse ficar com o pé só no chão, qual é a essência de toda a Torá, ele dizia: o que é odioso para você, não faça ao outro. No Talmud também, e todo o resto é comentário, né? No Tratado de Avot, consta que o ódio ao próximo expulsa o homem deste mundo. Então, estou fazendo essa visita às nossas fontes, em primeiro lugar, para nos colocar na noite de Shavuot, e segundo, porque não é um tema recente, né? Ainda no Talmud se dizia que o ódio gratuito, né, o Sinat Hinam, é a forma mais cruel de ódio, e os rabinos os denunciam nos termos mais fortes, e uma das explicações para a destruição do segundo templo se diz em Yomá que pode ser uma punição a esse pecado, né? Ele equivale aos pecados primordiais mais graves, como idolatria e assassinato, né? Puxando o tema de lá para os nossos tempos, para hoje em dia, a gente vê o discurso de ódio, né, que é o tema da nossa conversa de hoje, como algo que tomou uma outra proporção, né? E a grande dificuldade, principalmente dos sociólogos, dos cientistas políticos e dos juristas, é sobre a sua conceituação, né? Quando que você pode dizer que uma determinada expressão é um discurso de ódio? Porque isso tem consequências, como a gente vai ver. Então, na CONIB, a gente fez um projeto junto com a Fundação Getúlio Vargas. Produzimos aqui esse guia para a análise do discurso de ódio, né, com a Escola de Direito da GV, e convocamos professores e entendidos no assunto. Depois também houve a produção desse livro,
né? Discurso de ódio, desafios jurídicos, para quem quisesse aprofundar no tema. E a gente chegou numa conclusão dizendo que o seguinte, que o discurso de ódio é aquela manifestação que avalia negativamente um grupo vulnerável ou um indivíduo, enquanto ele faz parte, enquanto ele é membro de um grupo vulnerável, a fim de ficar estabelecido que ele é menos digno de direitos, de oportunidades ou de recursos que outros grupos, ou indivíduos membros de outros grupos. O que, consequentemente, legitima a prática de discriminação e de violência. Ou seja, esse é o discurso de ódio. Não é algo que você pode tratar de maneira, vamos dizer, simples ou leviana, uma ofensa, uma agressão gratuita. Tem que ter um componente, primeiro, de discriminação, de hierarquia, ou seja, ele é de cima para baixo, é que discrimina alguém que tem menos direitos, né, que é mais vulnerável, e, a partir das palavras, legitimar ou um discurso ou uma própria ação violenta. Então, em termos jurídicos, visando aperfeiçoar a precisão desse conceito, o pensamento jurídico e político criou diversas chaves de análise, como a estigmatização, um palavrão, a estereotipificação, quer dizer, você estereotipar pessoas e grupos, negar que grupos tenham determinados direitos ou características próprias, enfim. E daí você chega a atos de incitação ao ódio a grupos ou indivíduos identificados com grupos sociais e a própria negação de crimes, entre os quais o do Holocausto, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, aquele que profere o discurso de ódio é chamado orador, aquele a quem o discurso se dirige é considerado a audiência, e aqueles que são negativamente avaliados pelo discurso de ódio são o alvo. Ou seja, nas redes sociais, e já vamos chegar nisso ou fora delas, o sujeito que se arvora da sua superioridade social, econômica, religiosa, racial, de gênero, etc., busca como alvo indivíduos vulneráveis que integram grupos, de certa forma, fragilizados perante a maioria da sociedade. Então, você pode exemplificar tanto com judeus, como com negros, como com LGBTs, enfim, qualquer grupo minoritário. Então, o ódio do discurso ele vai ressaltar características e comportamentos desses grupos como negativos, menores, desprezíveis, passíveis de ridicularização. Ou seja, dentro do discurso de ódio, você tem uma espécie de guarda-chuva, né? Um conceito guarda-chuva que abarca diversas formas de manifestação que se aproximam por seu conteúdo, pelo seu alvo, pela intenção dos seus oradores e pelos seus efeitos, tanto os reais como os potenciais. Ele costuma se inspirar em teorias conspiratórias sem fundamento, ou seja, em mentiras ou invenções deliberadas. Então, no nosso caso mais próximo, um exemplo claro disso é o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, que é reconhecidamente algo forjado, que foi feito pela polícia russa no final do século XIX e que denuncia uma suposta conspiração judaica para dominar o mundo a partir de diversas manobras e tentáculos e poderes, como os bancos, a imprensa, e algo que a gente vê até hoje, não necessariamente ligados à origem do livro, para dominar o mundo. Então, o que aconteceu de uns anos para cá, do final do século XIX para cá, de diferente, é que os meios para divulgar esse discurso de ódio mudaram. Antes você precisava ter acesso, né, ter recursos para comprar um livro, ler o livro, comentar com alguém, isso ser passado adiante por meio ou de palestras, ou de reuniões, ou de grupos. Com os meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, né, no início do século XX, depois a televisão, isso tomou uma proporção gigantesca, e hoje em dia,
mais do que em qualquer outro lugar, é nas redes sociais que esse tipo de discurso encontra o terreno mais fértil. E, necessariamente, aí vai estar a questão de como lidar com ele. Você não pode lidar com a questão do discurso de ódio nas redes sociais do mesmo modo que você lidava com um livro, ou com um rádio, ou com uma televisão. Então, ainda nesse projeto de pesquisa que foi feito entre a CONIB e a FGV, chegamos à conclusão que as redes, e exemplifico com Facebook, Twitter ou outras plataformas, alimentam o fogo que está por trás desse discurso. Ou seja, elas são construídas, elas têm uma arquitetura de uma maneira com os seus algoritmos que elas reforçam afirmações particularmente mais fortes e que provocam reações extremas, seja na forma de curtidas ou na forma de contra-posts, e o que tem espaço na rede é o que provoca mais interação. E o que provoca mais interação, muitas vezes, são esse tipo de manifestações e esse tipo de discurso. Então, filmes já trataram disso, como O Dilema das Redes, agora A Verdade da Mentira, e os efeitos dessa maneira de lidar com esse fenômeno nas redes sociais. Então, o que você faz a partir disso, né? Qual é a conduta com o discurso de ódio? E aí a gente já vai chegando na questão da liberdade de expressão. São nessas plataformas que acontecem grande parte dos incidentes. São essas empresas que têm sido demandadas a tomar decisões sobre a manutenção ou remoção de conteúdos acusados de incitar ódio. E são essas empresas mesmo que têm desenvolvido um quadro normativo e conceitual para orientar a remoção e os termos de uso. Acho que todos nós temos visto, principalmente a partir da última eleição nos Estados Unidos, né, que o ex-presidente Trump perdeu o espaço dele no Twitter, justamente pela questão de conteúdos inadequados. Com a questão da Covid e a pandemia, isso também se exacerbou com o uso político ou a divulgação de manifestações que são mentirosas, né, sobre o tema da Covid, e você já vê por parte das redes uma preocupação maior, né, com o que circula nas suas plataformas. Né? Até então, até há pouco tempo atrás, a sua postura era de neutralidade, no sentido de que não são elas que têm que policiar o que acontece no seu ambiente, né? A gente vai falar de liberdade de expressão na sequência, mas elas não se sentiam obrigadas a ser mais ativas. Então, por força de pressões e de negociações e de legislação, pouco a pouco a gente vai vendo que essa postura vai mudando, ainda está longe de ser o ideal, mas elas têm sido mais cuidadosas com aquilo que circula nas suas redes. O que também coloca um outro problema, porque você acaba criando um tribunal privado, ou seja, a própria rede diz o que pode e o que não pode. Né? Se esse é a solução ideal, a gente vai poder conversar sobre isso. No Brasil, até há pouco tempo, até atualmente, o que vigora sobre isso é o Marco Civil da Internet. E no Marco Civil da Internet existe um artigo, artigo 19, que diz que os conteúdos só podem ser removidos, ou a rede só pode ser responsabilizada por meio de uma remoção determinada por um juiz de direito. Ou seja, uma pessoa que se sinta ofendida ou violada por alguma coisa que esteja na rede precisa ir ao judiciário, pedir ao juiz uma ordem, o juiz analisar, conceder ou não, aí a rede vai tomar a providência. E o que tem sido argumentado, e a CONIB faz parte disso, quer dizer, nós fomos admitidos no ano passado como amicus curiae, né, que é uma espécie de um amigo da corte, alguém que pode aconselhar o Supremo Tribunal Federal com a sua experiência, a partir da sua perspectiva, é de que o debate atinente aos deveres e à responsabilidade legal dos provedores de aplicação de internet são um tema de repercussão geral. E quando é um tema de repercussão geral, o Supremo pode se
debruçar na análise do caso e dar uma decisão que vai valer para todos. Ou seja, não vai precisar cada pessoa, cada indivíduo tomar uma iniciativa particular. Isso ainda não foi julgado, né? Isso estava previsto para entrar o ano passado, mas a pauta do Supremo, como sabemos, tem sido ocupada por diversos assuntos de outras naturezas e isso ainda perdeu lugar na fila. Mas a gente tem expectativa de que em 2021 isso entre. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta a esse respeito. A gente viu nas últimas semanas a história da Suprema Corte do Facebook julgando o caso do Trump, tá certo? O que diz aqui que um material só pode ser removido por autorização judicial, por ordem de uma corte, não quer dizer que as próprias plataformas não possam tomar atitude sem uma ordem judicial, tá certo? Exatamente. Eles têm os termos de uso, né? Quando você entra numa rede, quando você faz parte, quando você quer fazer parte de uma rede, você precisa aceitar os termos de uso. Os termos de uso mudam, né? Isso que eu disse há pouco. Eles eram mais, vamos dizer, lenientes, têm sido mais restritivos, e o Facebook tomou a providência de convidar experts do mundo inteiro. Tem até um brasileiro, o Ronaldo Lemos, que é um advogado, faz parte dessa Suprema Corte do Facebook, onde eles deliberam. Então, existe esse caminho, né? E também a gente procurou, na CONIB, nos aproximarmos das redes sociais para nos tornarmos o que é conhecido a figura do Trusted Flagger. Quer dizer, é um sinalizador confiável. É alguém que tem a perspectiva do seu público, tem o conhecimento de um determinado assunto e pode influenciar na tomada de decisão da rede sobre a manutenção, a remoção ou a sinalização de um determinado post. Então, isso são termos confidenciais ainda, mas, enfim, para que todos saibam também que existe esse tipo de ação por parte das entidades representativas para procurar levar essas questões, porque nós somos frequentemente vítimas desse tipo de postura. Então, do outro lado disso, o que você tem? A questão da liberdade de expressão. Então, o Rogério é novo, mas nós que temos mais de 50, já vivemos o período aqui do regime militar no Brasil, onde a liberdade de expressão sofreu muito. Fernando, falta 3 meses só. Então, você chega lá. Então, o que aconteceu? Existia aqui, e para o pessoal mais jovem, eu falo brincando, mas o pessoal mais jovem que está nos assistindo hoje precisa saber, ou sabe já, de que os jornais eram censurados, peças de teatro eram censuradas, filmes, músicas, enfim, tudo passava por uma licença da autoridade que deliberava o que a gente poderia ver ou não, né? A reação a isso, a partir do fim do regime militar, da volta da democracia, foi afastar a censura de maneira absoluta. Ou seja, isso era um mal, né? O Brasil não podia e não pode conviver com isso novamente. Então, se você pega a Constituição, no artigo 5º, né, inciso 9º, e vários outros do inciso 5º, no artigo 220, vários dos seus parágrafos, você tem um reforço e uma defesa da liberdade de expressão quase absoluta, né? E nós vamos chegar no quase, que essa é a questão da nossa conversa de hoje. A sociedade brasileira não queria correr o risco de voltar à censura. Então tá lá, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licenças. Ou seja, cada um pode falar o que quiser, não precisa pedir licença para ninguém e também não pode ser censurado. Ou seja, o controle prévio, a autorização para uma determinada manifestação está fora de questão. Agora, a partir daí você chega na questão fundamental. Existe limite?
né? Fala o que quiser, inclusive as questões que a gente se referiu no começo da nossa conversa. Eu sou livre para manifestar um discurso de ódio, né? Ou eu posso ser cerceado por isso? Aí é o ponto do doce, né? E é uma questão complexa, não tem resposta simples. O mundo tem tratado isso de maneira bastante distinta. Então, se você que estudou nos Estados Unidos, conhece a tradição da primeira emenda, né? Ou seja, não lá, esse que eu mencionei aqui no artigo 5º da nossa Constituição é quase absoluto, né? Mas assim, é uma linha muito fina, a não ser que se torne o que eles chamam lá a doutrina do clear and present danger, quer dizer, de algo que tenha um risco imediato de se tornar algo violento na esfera real. Senão, você pode, nos Estados Unidos, você pode mostrar a bandeira nazista, você pode fazer um comício defendendo ideias racistas, enfim, né, não pode ser proibido. Na Europa, não é assim, né? Para quem viveu a Segunda Guerra de perto, e a Alemanha é o grande exemplo disso, a legislação de restrição a determinados tipos de manifestação, seja nos modos tradicionais, seja agora nas redes sociais, vai por um outro caminho, né? Então, eles dizem assim, não, né? Tem limite, né? Não admitimos quem faça propaganda nazista, quem negue que o Holocausto ocorreu, enfim, você não pode discriminar minorias. Na França também é parecido, e assim sucessivamente em outros países. No Brasil, a questão tomou uma definição bastante importante a partir de um caso que nos é familiar, que foi quando a Suprema Corte julgou o caso Elvanger. Imagino que todos saibam do que eu estou falando. Era um editor revisionista do Rio Grande do Sul, chamado Siegfried Elvanger Castan, e ele publicou livros de sua própria autoria, por exemplo, Holocausto Judeu ou Alemão, e publicava também outros livros nazistas e fascistas, como Brasil Colônia de Banqueiros, vários do Gustavo Barroso, enfim, negando o Holocausto, dizendo que não foi bem assim, e ele foi condenado no Rio Grande do Sul por racismo, e a questão foi subindo, Tribunal de Justiça, STJ, etc., e chegou ao Supremo. Quando chegou ao Supremo, o relator do caso, que era o ministro Moreira Alves, deu o voto dele. Ele estava pedindo um habeas corpus, né, para ser exonerado da questão do racismo. Ele falou assim, não há racismo, porque a questão que ele se dirige é sobre os judeus, e os judeus não são uma raça, portanto, esse crime não existe. Houve uma história, uma mobilização bastante grande comunitária sobre isso. Não temos, infelizmente, o tempo para hoje, mas é uma história bonita de se contar. E a partir da atuação, principalmente da CONIB, do professor Celso Lavra, do professor Miguel Reale Júnior, foram oferecidos pareceres para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Maurício Correia deu um voto, pediu vista, deu um voto contrário, né? E o voto dele acabou prevalecendo por 8-3 no Supremo, e ele trata não apenas de questões ligadas à comunidade judaica, mas ao tema de hoje de uma maneira ampla. E o Supremo decidiu assim: o preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas como os delitos contra a honra. Prevalecem princípios da dignidade humana e da igualdade jurídica. Então, nesse caso, ficou decidido de que não há liberdade absoluta de expressão no Brasil. Ela é um princípio constitucional, ela tem uma força muito grande, ela, na dúvida, em confronto com outros princípios, pode prevalecer, mas esses outros princípios precisam ser sopesados. Então, você não pode aceitar que alguém insulte a dignidade humana ou a igualdade jurídica, ou digam
voltando à questão do discurso de ódio, na época não chamava assim, né? Estamos falando de 2004, que um grupo não merece proteção, que um grupo tem menos direitos que outros, que um grupo pode ser discriminado, e a questão da raça acabou tomando uma conotação não étnica, não biológica, afinal, desde que se conhece a questão do genoma, que não é possível mais você tratar de raças como se tratava na época do nazismo, nem lá, né? Mas, enfim, muito menos agora, só existe uma raça que é a raça humana. Agora, o fato de os judeus não serem uma raça não significa que eles não merecem a proteção de uma lei antirracista e antidiscriminatória. A gente viu uma extensão desse conceito mais recentemente com a questão de condutas homofóbicas. Então, o Supremo também estendeu a proteção da lei antirracismo para condutas homofóbicas. Então, já encaminhando para o final, né, tentando responder a questão que me foi colocada, né, essa liberdade garantida pela Constituição não é e nem poderia ser absoluta, né? Assim como outros princípios constitucionais, existem o direito à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada. Então, uma matéria jornalística que fira a honra de uma pessoa está sujeita ao pagamento de uma indenização, em termos civis, ou uma sanção penal por injúria, calúnia ou difamação. A discriminação, por qualquer que seja o motivo, raça, cor, gênero, origem, classe social, religião, fere direitos fundamentais assegurados na Constituição. Portanto, além de limitar a liberdade de expressão, protegendo outros direitos fundamentais, o Estado também pode limitar ou mesmo proibir algum conteúdo específico, seja numa manifestação identificada e muito mais numa manifestação anônima, como por vezes acontece nas redes sociais. Você tem toda uma questão ligada a nomes falsos, a robôs, a disparos automáticos, como a gente viu, algo que aconteceu em várias eleições, né, nesses filmes que eu mencionei, Estados Unidos, Brexit e Brasil, que está sendo discutido aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, o anonimato é vedado, ele não tem proteção constitucional. Então, em suma, a liberdade de expressão existe, ela é defendida e sustentada pela Constituição, no entanto, ela não é absoluta. E quando nós nos deparamos com discursos de ódio, com discursos discriminatórios, com manifestações que vão contrariamente a outros direitos garantidos na Constituição, especialmente quando se trata de minorias, ela merece ser restringida. Obrigado, Fernando. Vou te pedir licença um segundinho para avisar o público que a palestra Educação Democrática e Transformação do Mundo, com a Juliana Mordente e o Yaakov Echt, com moderação da Heisel, já está disponível no nosso canal do YouTube. Voltar a pedir desculpas a todos vocês pela falha técnica que impediu que ela fosse veiculada na sua íntegra, mas já está disponível no canal do YouTube para quem quiser assistir. Fernando, eu tenho uma pergunta. Como você mencionou, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, e lá tem uma máxima que diz que o discurso do qual a gente gosta não precisa ser protegido, que é só o discurso que incomoda alguém que merece a proteção legal. Como isso fica com essa jurisprudência do Supremo, em que quando algum grupo se sente incomodado, essa possibilidade da censura está colocada? Como você vê essa questão? Então, deixa eu começar disputando a sua pergunta. Quer dizer, não é só uma questão de incômodo e não é uma questão de censura, né? Assim, não é qualquer coisa, e espero ter deixado isso claro na primeira parte da nossa conversa, que constitui um discurso de ódio ou um discurso discriminatório. Então, faz parte do debate político você, enfim, debater, por vezes ofender, por vezes ser mais crítico, e ainda mais quando a pessoa está numa posição pública, a proteção à sua esfera pessoal de intimidade é menor do que um cidadão
privado, mas, de novo, yesh gevul, né? Como se diz em Israel, tem limite. Né? Até onde você pode ir? Um mero incômodo não é passível de proteção. Agora, se você diz que, como hoje teve uma passeata aqui em Higienópolis, dizendo judeus usaram os princípios de Hitler para contar o que está acontecendo hoje em Israel e na faixa de Gaza, tem uma diferença. Né? Porque você está dizendo que é possível uma conduta de discriminação e até de eliminação em razão de um determinado comportamento. Isso não é um simples incômodo. Né? Do outro lado, por que isso não é censura? Né? O que a Constituição proíbe aqui é a censura prévia, ou seja, eu não posso impedir alguém de publicar alguma coisa. Ele publica. Né? Agora, como dizia o conselheiro Acácio, né, aquele personagem literário, as consequências vêm depois. Ele responde pelo que faz. Então, ele pode ter o conteúdo dele removido, porque isso infringe termos de uso da rede ou as leis do país, e pode ser condenado a indenizar uma pessoa pelos danos morais causados ou pela injúria, pela calúnia, como eu falei, em termos penais. Então, não é um mero incômodo e não é censura. Quando existe um agravo e uma discriminação pelo fato de a pessoa ser o que é e ela ser de um grupo vulnerável, esse conteúdo está sujeito a ser removido ou penalizado. Obrigado, Fernando. Uma pergunta aqui que a Sara enviou e que remete um pouco a essa passeata que você comentou em Higienópolis, que teve hoje. Ela diz: o atual conflito em Israel desperta discursos de ódio mundo afora, inclusive com petições e abaixo-assinados. Como reagir a isso? Bom, tem duas dimensões, né? Um é o debate político do que está acontecendo, né? Então, a maneira de reagir a isso é entrar no debate, né? É contar o que é o Hamas, né? Que é uma organização que é um offspring aí da Irmandade Muçulmana, que não está buscando a paz com Israel, não está buscando um Estado palestino por meio de negociações. Ele não aceita nenhum Estado judeu naquela região que vai do Mediterrâneo até o Rio Jordão, que usa os métodos que usa, que é uma organização fundamentalista, terrorista, etc., etc., etc. E que Israel tem o direito de se defender. Nenhum país, se amanhã as Farc, quer dizer, as Farc já não estão mais ativas, se o ELN da Colômbia começar a tirar foguetes no estado do Amazonas, que faz fronteira com eles, muito provavelmente as pessoas vão achar que isso não é uma coisa bacana e que o Brasil deveria fazer algo a respeito. Talvez mandar o exército para lá, talvez atacar quem está mandando foguetes contra a população civil do Amazonas. Então, trazendo essa questão mais para perto, entrando no debate, é uma maneira de reagir. Outra coisa é o discurso de ódio, né? Porque hoje você vê também várias manifestações, aí já começa, né? O apartheid, usa métodos nazistas, e aí vem uma série de outras coisas, e contra isso eu acho que a gente tem que usar os remédios sobre os quais a gente estava falando até agora. Né? Pedir a remoção para as redes, né? Pedir para marcar isso como um discurso odioso ou que está usando termos ofensivos, e, se for o caso, ir até as vias de fato no Poder Judiciário. Perfeito, perfeito, Fernando. Do ponto de vista da estrutura legal, qual você acha que é a tendência para o Brasil na estruturação desse equilíbrio entre a liberdade de expressão de um lado e uma sociedade livre de discursos de ódio do outro? Eu acho e espero que a gente esteja indo mais para o caminho europeu do que para o caminho norte-americano. Né? Apesar de a gente não ter felizmente, a experiência histórica europeia das grandes guerras, eu acho que o que a gente tem visto, e esse exemplo do Supremo
mostra é que existe uma sensibilidade importante, faz parte também da nossa atividade representativa comunitária, sensibilizar as autoridades para isso, dos temas que nos são importantes. Então, está em julgamento atualmente no Supremo uma causa semelhante a essa, de uma outra editora, né, daqui de São Paulo, chamada Editora Centauro, que faz mais ou menos o que esse sujeito fazia. Então, a coisa deve ser julgada em breve, e a gente tem falado com os ministros do Supremo que estão julgando essa questão, lembrando da importância que tem o pronunciamento do Supremo na mesma linha do caso anterior. Então, para advogado, é um conforto maior você argumentar em cima de precedentes, né? Quando uma coisa já aconteceu de uma determinada maneira, você está mais confortável para defender a sua posição do que quando é uma tese nova. Então, eu acho que esse caminho inaugurado no caso Elvanger, já reiterado em outros, deverá ser o que o Brasil poderá seguir, deverá seguir, e, de novo, adaptado para as circunstâncias atuais. Quer dizer, esse esforço de você trazer esse precedente, esse tipo de entendimento para os meios onde as coisas se dão hoje em dia, que é essa arena, o que era para ser a ágora da democracia das redes sociais e que se transformou num inferno do discurso de ódio. Obrigado, Fernando. Deixa eu te perguntar um pouco dos bastidores desses processos todos. Eu imagino que a CONIB, em geral, se coloca como parceira de entidades que lutam pelas liberdades civis. Nessa questão específica, em particular, quando Israel entra na equação, os parceiros tradicionais deixam de ser parceiros. Será que você pode falar um pouco como é esse jogo de que... Eu tenho um colega rabino nos Estados Unidos, que ele postou ontem na rede e falar: quando você lê os meus comentários aqui na rede defendendo Israel, lembra-se que eu sou o mesmo cara que está marchando com vocês pelos direitos das mulheres, pelo reconhecimento do casamento de mesmo sexo, pela criminalização da homofobia. Lembra que eu sou a mesma pessoa, e que nesse assunto específico a gente discorda. Então, eu queria entender um pouco do teu ponto de vista, tendo participado dessas conversas aqui. Realmente, não é trivial. Eu acho que a gente ainda não está na mesma página que os Estados Unidos nisso, né? Eu acho que lá houve uma bifurcação muito grande e que a gente aqui procurou, vamos dizer, antes que isso acontecesse, ter uma aproximação maior e colocar essas questões na mesa, né? Eu acho que a gente não teve ainda manifestações de apoio, né? Mas também não teve tantas contrárias como a gente costuma ver lá, né? Por parte desses parceiros, né? Então, existe um fine line, existe uma diferença entre uma coisa e outra. E a gente trouxe na convenção da CONIB em novembro a Bari Weiss, que é uma jornalista polêmica, né? Que teve no New York Times, saiu, ela tem uma posição bastante forte sobre esses temas, e um dos assuntos lá que estão na ordem do dia lá é a tal da interseccionalidade, né? Onde se cruzam esses caminhos. E é uma conversa, enfim, complexa, que não cabe aqui, mas ela usou uma frase que eu achei que é bastante adequada para esse tipo de coisa. Ela falou assim: olha, eu estou disposta a me juntar com todos os movimentos de causas que eu considero justas, de igualdade, de não discriminação, de progresso social, etc., etc., desde que eu não seja obrigado a deixar meu judaísmo na chapelaria antes de entrar na sala. Uhum. Então, eu acho que cabe a nós também, como faz esse seu colega, reiterar os pontos de identidade, de dizer quem somos e para que viemos. Quer dizer, eu não aceito
a postura de você querer ser nice, simpático e compreensivo com outros que não te aceitam como você é. E a gente tem uma bagagem. Isso faz parte da nossa bagagem e é isso que nós somos. Então, se você não gosta de mim por isso, se você não me aceita no salão, se eu tenho que deixar essa parte da minha identidade na porta de entrada, lamento. Obrigado, Fernando. Vou te agradecer. A gente está começando a se encaminhar para o final aqui dessa conversa. Agradecer imensamente. Eu fui dando uma olhada aqui nos comentários que as pessoas iam postando, várias pessoas falando como é gostoso de escutar, falando sobre esse tema, como você fala com clareza e com conhecimento de causa. E é óbvio que é verdade, a gente percebe como o teu conhecimento sobre o tema é profundo. Te agradecer por ter participado, em geral, pela parceria profunda com a CIP. E pedir de novo para as pessoas contribuírem para a campanha da CIP contra a fome pela dignidade. Basta você, deixa eu ver se eu faço do lado certo, basta você clicar o teu celular nesse QR Code aqui e vai te levar para a campanha, ajuda a gente a atingir a meta de levar cestas básicas e kits de higiene às pessoas em situação de vulnerabilidade social, através das nossas instituições parceiras, o Lar das Crianças, o projeto Vida SP, com o Instituto Caça Fome, e o projeto CISARTE, do MOVE 2035. Na sequência, vocês têm 3 opções. Vocês podem ficar aqui e ficar comigo conversando com a Marina Costin, que vai falar sobre Stissel, o individual e o coletivo no retrato da ultra-ortodoxia. Ou vocês podem ir para a Sala Rosa, onde a Rabina Tati vai estar tendo a conversa sobre o individual e o coletivo nos kibbutzim, ou passar para a Sala Roxa, onde o Rabino Ruben está no meio da conversa, conservadores e reformistas, opostos que se distraem ou dispostos que se atraem. Todos esses temas são fenomenais. E é isso. Continuem com a gente vai fazer aqui uma paradinha técnica e a gente já volta às 11h25, a gente volta para a conversa com a Marina Costin. Fernando, se você quiser fazer teus últimos comentários, com uma consideração final. Espera, está no mudo. Pronto. Queria agradecer de novo o convite, a oportunidade dessa conversa sempre boa com você e participar desse Tikkun aqui de Shavuot, e dizer que esse tema é um tema aberto, ou seja, ele não tem respostas certas, não é sim ou não, não é branco e preto, o diabo mora nos detalhes e sempre cada caso é um caso. Então, é importante dar um sinal de alerta, né, das pessoas ficarem atentas para quando se depararem com esse tipo de manifestação e saber que não é uma causa perdida, não é que não tem remédio, não é que não tem o que fazer, existe, a gente, enfim, no que nos cabe, lutamos para que isso seja estendido aqui para toda a sociedade brasileira, onde nós nos incluímos como minoria, e buscar ter um ambiente de fato de respeito, onde as posições possam ser colocadas, ainda que de maneira mais forte ou mais firme, mas que isso não descambe nem para o ódio nem para a violência. Muito obrigado.